diretoria, tem um assunto lá que a gente vai ter que apresentar para os diretores, mas a Flávia, minha substituta, vai ficar aqui na reunião e ela vai complementar, tá? Então, eu só queria destacar o seguinte, esse tema da LGPD é um tema complexo, ele vem sendo implementado, né, na administração pública, nas empresas privadas também, e requer um desafio agora para todos, né, que é justamente a proteção dos dados de quem se relaciona, né, com órgãos e empresas, né. Então, as empresas e órgãos têm a obrigação de manter, né, esses dados que estão sob a sua guarda, sob proteção, né. E é muito comum a gente ver aí na mídia, vazamento de dados, as informações nossas indo parar na mão aí de pessoas que querem fazer o que não deve, né, acaba prejudicando o cidadão, os clientes e usuários. Então, assim, é um desafio grande, a Ana vem trabalhando aqui dentro, a Andrea, ela é a nossa encarregada de dados, é a pessoa que está à frente desse processo, e claro que não é uma responsabilidade somente dela, é de toda a organização, eu queria iniciar destacando isso. A auditoria tem apoiado, todas as áreas têm apoio, a área de tecnologia tem um papel importantíssimo nesse processo, e ela também tem que estar muito próxima também do encarregado de dados de todos dos órgãos e empresas, né. Então, assim, a auditoria o ano passado, a gente preocupado com essa temática, a gente incluiu alguns procedimentos nas nossas auditorias para avaliar como é que estava, de alguma forma, o estágio, né, de vocês na implementação da LGPD. E a gente sabe que vocês estão ainda uma boa parte estão no estágio ainda inicial, né, em relação à implementação dessa lei. E eu queria destacar o seguinte, é uma lei que, acima de tudo, é uma mudança de cultura das organizações. Então, esse é o ponto principal. E não adianta achar que isso é um problema só do encarregado de dados, é de uma pessoa só, é de todos que atuam dentro da organização. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente. Eu vou depois, a Flávia vai complementar um pouco, destacar alguns pontos que são importantes em relação a essa questão, tá bom? Mas eu queria dizer o seguinte, que o primeiro passo para a gente avançar nessa questão da LGPD é a gente fazer um inventário de dados, é a gente ter uma noção de fato o que está sob a nossa guarda. E a partir desse ponto, a gente montar um plano de ação para poder implementar, né. Então é isso que eu queria destacar para vocês. Isso não é simplesmente ficar tarjando nome da pessoa ou dados CPF, telefone, não é isso. É muito mais abrangente. Então é importante vocês terem clareza de que dados estão sob a guarda de vocês e quais aqueles que estão passíveis de proteção. E a partir desse ponto é que vocês estabelecerem um planejamento para implementar essas medidas, tá bom? Então eu queria pedir desculpa, eu vou ter que sair agora lá para a diretoria, o pessoal já está me chamando, mas eu vou passar para a Flávia, da minha equipe aí, para ela complementar com algumas informações, e aí, assim que terminar a reunião de poder, a gente volta para cá, tá bom, pessoal? Então Gente, eu desculpe aí, também, a eh, Grace também está com o mesmo. eu também peço licença que eu vou ter que ir para a mesma reunião com o Eliomar, e assim que Ok. a gente for liberado, a gente está de volta aí, tá. Eu agradeço aí Andréia, e Flávia, e Maria, pelo Tá suporte. certo. Boa reunião para vocês. Boa reunião. Tchau, Obrigada. Tchau. até mais. Boa tarde. Andréia, vou ser breve, já vou te passar a palavra, né, para você entrar de fato no conteúdo que é importante. O Eliomar me encarregou aqui de passar algumas informações relevantes para a gente ressaltar, tá, junto às entidades, mas ele acho que já abordou os principais pontos, né. Então, no último exercício, em 2022, a gente olhou junto às entidades, né, fizemos um levantamento para verificar como que estava a implementação da LGPD. É importante falar que é um assunto novo, mas um assunto geral, né, para empresas, enfim, para condomínios, para, né, todas as pessoas jurídicas, todos aqueles que mantêm dados pessoais em sua guarda. Então, como toda legislação nova e abrangente, a gente tem muito conteúdo disponível.
na internet. Então, é um assunto que as organizações têm uma urgência de pesquisar, de estar se atualizando, e não está tão difícil assim o acesso à informação, mas é difícil sim, aí a Andréia e as meninas vão poder explicar melhor. Tem os seus desafios, né, Andréia, para implementar. Então, as meninas se colocaram à disposição justamente para auxiliar, né, nos esclarecimentos e tudo mais. O que a gente precisa ressaltar aqui por parte da auditoria, e o Eliomar já apontou, eu vou só reforçar, as recomendações, elas se basearam aí, como estava ainda no estágio inicial, na questão de, né, nomear um encarregado de dados, ou seja, um responsável para conduzir essas ações, lembrando que não é responsabilidade do encarregado de dados apenas a proteção aos dados pessoais, mas ele é o ponto de coordenação, né, de liderança do assunto dentro da organização, e o inventário de dados. Tá? Porque, assim, acho que às vezes pode haver uma certa confusão, né, com a LGPD e a política ou os procedimentos de segurança da informação. Segurança da informação é algo muito mais abrangente, né, muito maior, mas a LGPD tem sim, né, está aí dentro da temática de segurança da informação, porque a LGPD ela traz penalidades, né, e é importante a gente ter isso em mente. Então, a organização ela é responsável caso haja alguma alteração, algum vazamento desses dados pessoais. E aí, alteração também, né? Eu acho isso interessante colocar. E por que isso tem a ver com segurança da informação? Justamente porque a gente está, organizações públicas, privadas, ou, né, enfim, de qualquer constituição, está sujeita a contínuos ataques, né, de hackers, enfim, e-mails, spams, né, que trazem risco à instituição. Então, às vezes, um funcionário, um colaborador, um servidor abre o e-mail, clica ali em um link que não deveria clicar ou que contém, né, algum vírus ou algum perigo, e isso acaba trazendo danos a essa base de dados, né? E também pode acabar expondo a base de dados que é da organização. Então, por isso que a gente ressalta, não é de responsabilidade apenas do encarregado de dados, tá? É de toda a organização. E LGPD envolve não, então, só o vazamento desses dados e a alteração desses dados, né? Mas, além do acesso indevido, envolve o armazenamento desses dados, como eles são armazenados, envolve a questão da segurança da informação dos ataques cibernéticos e envolve também, aí já entrando na parte de governança, a gente entender a base que a gente tem e evitar que a gente fique armazenando dados duplicados, solicitando o mesmo dado para né, para uma empresa, para um funcionário, ou para né, um ator com quem a gente tenha relacionamento, a gente solicitar dados repetidos. Então, a gente já tem esse dado e a gente solicita esse dado novamente desse ator. Né? Então, é de fato um processo de conhecer, e aí, ressaltando de novo a importância do inventário de dados, conhecer os dados que estão em nossa posse e trabalhar em cima dele. E para que a gente implemente né, os requisitos da LGPD de uma forma segura e de uma forma completa na nossa organização, é muito importante a gente ter um sistema de governança fortalecido. Então, a gente ter esses pontos de coordenação, esses pontos de liderança, ter uma capacitação contínua, e aí, né, novamente, a gente tem acesso a muita informação já disponível sobre o assunto, que é um assunto muito importante e muito abrangente. E por isso o Eliomar colocou a questão do plano de ação. Ele me pediu para ressaltar bastante a importância de se estabelecer um plano de ação com responsáveis, com prazo, a partir de um estudo, né, aprofundado da lei. Então, o que eu preciso implementar, o que eu preciso organizar na minha entidade, né, a partir do que está disposto na lei, porque eu estou sujeita a multas, eu estou sujeita a processo de indenização, né, de danos morais, enfim. O que eu preciso fazer dentro da minha entidade para eu estar em conformidade, aí, um processo de compliance, né, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e estabelecer aquelas etapas, estabelecer os prazos e monitorar, né, claro, o plano de ação que vai ser implementado. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Andréia, para as meninas, que são os especialistas no assunto aqui dentro da agência, e elas vão poder auxiliar
né, melhor vocês, e a gente aqui na auditoria vai continuar, logicamente, né, aberta a apoiar na implementação da lei e continuar essas avaliações ao longo dos anos. Andréia. Certo, Flávia, obrigada. Eu queria só, antes de começar aqui a minha fala, perguntar se o Luiz Fernando da Audi, que ele tinha levantado a mão, se ele ainda quer falar. Que ele levantou a mão, depois ele abaixou e acabou não tendo a oportunidade. Se você quiser, Luiz Fernando, a palavra é sua, senão a gente pode estar começando aqui, tá bom? Bom, eu queria então né, dizer que, novamente, meu nome é Andréia Xavier, estou como encarregada aí pela proteção de dados, né, pela implementação da LGPD aqui na ANA, e gostaria de apresentar a Maria Eduarda Figueiredo e a Piera Serena, que são pessoas que estão trabalhando na equipe da encarregada. Elas são prestadoras de serviço, especialistas em LGPD, e está nos apoiando aí desde o ano passado nesse trabalho. Também tem o Breno, né, que é também da minha equipe, ele é o meu substituto aqui na coordenação e é também o substituto em LGPD, em assuntos de LGPD na ANA. Tá certo? Então, feitas as apresentações, eu vou pedir licença para os senhores para compartilhar os slides aqui que eu fiz para apresentar algumas dicas, aí o passo a passo, né, a trilha que a Ana já percorreu nesse período. Então, após a minha fala, eu vou passar a palavra para Maria Eduarda, para ela esclarecer as perguntas que nos foi enviada, né, enviadas por e-mail, e depois a gente abre a palavra para alguma pergunta direta, caso vocês queiram fazê-los, tá? Então, eu vou aqui pedir licença e vou compartilhar a tela do PowerPoint. Eu vou te mostrar. Bom, o intuito dessa apresentação de hoje é compartilhar com os senhores a experiência da ANA na implementação da LGPD, tá? Por que isso, né? Porque coincidiu que a gente acabou de fazer um documento, até por solicitação da auditoria, fazendo um panorama da situação inicial da agência, né, em 2020 para cá, e até o momento. Então, a gente está aproveitando essa apresentação que a gente ainda vai fazer para a nossa diretoria colegiada, para o comitê de governança, e já adiantando aqui os resultados que nós conseguimos até o momento, até porque eu acho que tem bastante aderência com os assuntos que estão sendo discutidos aí pela auditoria com as entidades delegatárias, etc. Bom, então, contando uma historinha aqui, o Tribunal de Contas da União, ele, em 2021, em março de 2021, ele divulgou um ofício para 382 organizações públicas solicitando o preenchimento de um questionário, que ele chama de diagnóstico também, para fazer um levantamento de como estava o estágio de adequação ou início de adequação ou de realizações de atividades necessárias ao atendimento à LGPD. Esse questionário ele chegou na ANA, e em 12 de março a própria auditoria interna enviou, né, esse ofício para a nossa gerência geral de estratégia, à época, para que ela então respondesse esse questionário. Esse questionário foi respondido e agora, no finalzinho do ano passado, em outubro do ano passado, o TCU fez uma grande divulgação desse relatório e o doutor Eleomar, ele solicitou ao TCU que enviasse a parte específica da ANA, né? Então, o TCU enviou aqui o relatório de feedback da avaliação da ANA, do resultado da avaliação da ANA perante aquele preenchimento daquele questionário, daquele diagnóstico inicial realizado sobre a sua adequação. E aí nós fomos convidados a fazer uma análise desse relatório e apresentar, né, para a diretoria colegiada, para o comitê de governança, os desafios que ainda faltam, né, para a ANA se adequar, e a gente então vai fazer essa apresentação.
Ao receber o relatório, né, são muitas páginas, e aí eu já vou dizer para os senhores que a intenção, até por recomendação do TCU, é divulgar esse relatório na internet, na página da ANA na internet. Então, assim que a diretoria tomar conhecimento, aprovar o relatório, a ideia é realmente divulgar na nossa página, e diversos outros órgãos também talvez façam isso, e aí sim a gente vai disponibilizar para a AUD, para a SAS também, levar esse relatório ao conhecimento dos senhores. Nesse relatório constam 4 estágios ou níveis de desenvolvimento na adequação à LGPD pelas 382 organizações, tá, avaliadas. Tinha o estágio inexpressivo, o estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio aprimorado. A Ana se encontrava no estágio inicial, tá? Então, o valor médio da Ana foi de 0,34, né, de um total de 1%, né, de adequação. Então, esse foi o estágio que o TCU encontrou a agência no período de novembro de 2020 a maio de 2021. Esse relatório, ele fala que essa avaliação foi nesse período, mas mais à frente ele fala primeiro trimestre de 2021. Mas mais ou menos nesse período aí, inicial aí de novembro até maio de 2021, quando ele concluiu a coleta, a Ana estava nesse estágio. E agora, para nossa felicidade, né, a gente fazendo essa nova avaliação, nós chegamos já ao último nível de adequação, que é o nível aprimorado, que é o nível máximo, com um valor de 0,88, né, de um total de 1. Então, o TCU, o questionário dele foi bastante extenso e ele fez perguntas desde o início de uma adequação à LGPD até a parte de indicadores, a parte final. Então, é o caminho, é a trilha que o próprio TCU nos oferece, dizendo, olha, você precisa percorrer este caminho para você se adequar. O primeiro passo é o quê? Preparação, né? E aí depois ele vai falando contexto organizacional, liderança, capacitação, conformidade de tratamento, direitos do titular, se estão sendo atendidos ou não, como que está sendo feito o compartilhamento de dados, violação de dados, medidas de proteção tomadas até os indicadores de adequação, tá? Então aqui a gente chegou no nosso indicador, aqui é o total de estágio inicial do 0,34 ao estágio de 0,88 de um nível 1, do nível inicial para o nível aprimorado. Agora, olha só quando que nós chegamos nesse estágio aqui de inicial para aprimorado. Em dezembro de 2022 a janeiro de 2023, que foi quando a gente fez essa avaliação, essa análise desse relatório, preenchendo uma planilha com evidências de tudo que a gente estava dizendo que estava atendido ou não. E aqui os quantitativos, tá? Para depois se calcular. Foram 25 meses aproximadamente que a Ana levou para sair do estágio inicial, perdão, sair do estágio inicial para o estágio aprimorado. Então, aqui nós temos um gráfico, né, representando, mais uma vez, a evolução da Ana. Nós saímos de novembro de 2020 com 34%, estamos chegando aqui no nível de 2023 já com 88%. Bom, o que que a Ana fez para se adequar, né? Em primeiro momento, lá em 2019, começaram as discussões, a lei foi publicada, né, em 2018, ela tinha vários estágios para entrada em vigor, e em 2019, já em reuniões de dirigentes, a Superintendência de Tecnologia da Informação já começou a conversar em reuniões de dirigentes, de comitês, etc., sobre a necessidade dessa adequação. Então, começou-se a sensibilização de dirigentes ainda em 2019. Em 2020, a Ana já começou a participar de algumas apresentações, palestras, discussões sobre essa adequação, né? Inclusive com o antigo Ministério da Economia. Então, começou também a fazer não só a sensibilização dos dirigentes, né, do alto escalão, mas também começou a fazer capacitações para todos da ANA, inclusive divulgadas pela internet, com discussões com outras organizações sobre essa questão.
mas tinha uma obrigatoriedade que ainda estava no impasse na ANA, que era escolher, indicar o encarregado, que é obrigatório perante a LGPD. Essa indicação do encarregado saiu somente em 2021, com a minha indicação para liderar esse processo aqui na ANA. E ato contínuo, eu pedi que, né, se fosse criada uma comissão, porque não tem condições da ANA, né, com essa estrutura, com esse organograma, com várias superintendências, né, trabalhar, só uma pessoa encarregada a trabalhar essa questão da proteção de dados pessoais na agência. E foi autorizado, a gente criou uma comissão com um representante de cada unidade da agência. E aí, nós fomos começando ali a capacitação deles, explicando o que era LGPD, fazendo ali alguns eventos com eles, etc. E sempre com o apoio de um profissional especializado em LGPD. Então, desde 2019, o superintendente anterior dizia assim, ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, quando a lei foi publicada, ele falou, olha, eu preciso que você se capacite nessa área, a pessoa foi fazer curso, a pessoa foi tirar a certificação, né, para poder ajudá-lo. Então, quando eles me passaram, vamos dizer, o cajado como encarregada, eles me cederam essa pessoa, diz, olha, essa pessoa aqui já tem um pouco já de experiência nessa área e tudo, e começamos a trabalhar juntamente com a comissão. E em 2022 chegou uma empresa de governança na ANA, né, e trouxe então essas duas especialistas em LGPD que eu apresentei aos senhores. Então, o trabalho aqui sempre foi um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Ainda temos muito o que fazer na ANA, tá? A ANA não está 100% adequada, se ela estivesse, ela estaria no grau 1 e ela está em 0,88. Uma das questões que precisa ainda ser ajustada na agência é essa equipe para trabalhar a proteção de dados pessoais. Então, no caso, hoje eu tenho na equipe, eu como encarregada, o meu substituto, que é o Breno, e duas pessoas que são prestadores de serviços de uma empresa que elas, a hora que terminar o contrato, eu vou ficar sem essas pessoas para nos ajudar. E a equipe multidisciplinar, e também a gente tem uma ligação direta com o pessoal da tecnologia, porque essas pessoas que trabalham conosco, a Maria Eduarda e a Piera, elas têm também reuniões, e a gente tem reuniões em conjunto com a nossa superintendente de tecnologia da informação. Então, essa equipe, no mínimo, ela é composta por profissionais da área de documentação, que sou eu e o Breno, profissionais do direito, que são a Maria Eduarda e a Piera, e profissionais de tecnologia da informação, porque a LGPD, ela engloba vários aspectos, e não existe um profissional que tenha essas qualidades, essas qualificações sozinho. Tá? Então, isso é uma questão que os senhores já precisam entender. E dá aquele frio na barriga, né, de um querer passar a função de encarregado para o outro, porque sabe que é uma necessidade que a pessoa tenha um conhecimento mais geral, e isso nem sempre é possível, né, nem sempre é fácil, e aí se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar, jogar isso só nas costas de uma pessoa, o trabalho não vai ser realizado. Então, também fica essa dica. Então, o que a ANA fez para se adequar depois da nomeação do encarregado e da nomeação dos membros da comissão LGPD? Primeira coisa que eu fiz foi me inteirar sobre o assunto LGPD. Então, eu fui pesquisar, né, nas páginas aí de agências reguladoras, Anatel, ANEEL, fui pesquisando, tinha muitos vídeos, né, no YouTube, sobre vários cursos gratuitos vendidos pagos, melhor dizendo, sobre LGPD, e aí eu fui procurar para comparar ao estágio da ANA. A primeira coisa que eu vi foi que a ANA não tinha uma informação na sua página sobre tratamento de dados pessoais, e isso é uma das exigências da LGPD, a transparência, né, a informação ao titular de dados pessoais do que a ANA está comprometida e ela está fazendo o tratamento dos dados pessoais. Então, eu fui lá na ANEL, na Anatel, com toda sinceridade,
copiei o modelo da página deles lá e trouxe para a Ana. Primeira reunião que eu tive, quando eu fui receber o Cajado como encarregada, eu falei, olha, posso criar uma página na internet sobre tratamento de dados aqui em serviços de informação, acesso cidadão, do mesmo jeito que as outras agências estavam fazendo? Pode. Já acionei lá o pessoal aqui das páginas da Ana e tudo, já fizemos essa primeira adequação, que era dizer, olha, a Ana, em 2021 para 2022, está sim já trabalhando com tratamento de dados pessoais, e aí fornecendo o e-mail do encarregado, os dados do encarregado, tudo isso está lá na lei e é obrigatório, tá? Um curso que eu fiz recentemente, o pessoal com muito medo de fiscalização, porque disseram que a NPD já ia começar a fiscalizar, quando a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela participa de palestras, ela fala, olha, a gente já vai começar a fiscalizar, então as pessoas com muito medo dessa fiscalização, num curso que eu fiz, o professor falou, gente, se vocês colocarem lá na página de vocês o nome do encarregado, o contato e informações básicas sobre o tratamento de dados pessoais, você já vai para o final da lista das fiscalizações da NPD, por exemplo, porque tem muitas instituições que não fizeram nem isso. Então, também fica essa dica aí. E segundo, a gente foi ver, a Anatel tinha política de privacidade, que eles chamam de aviso de privacidade, a gente também vai mudar o nosso para aviso de privacidade, e fui copiando um pouquinho o que eu já via de instituições que já estavam mais à frente, é o famoso benchmark, né? E aí fomos ver, aí já começamos a achar o quê? Os marcos de adequação à LGPD que estão públicos na página que era do Ministério da Economia, é a página do governo digital, e que hoje está na página do MGI, né? Ministério de Gestão da Inovação e Serviços. Essa página, gente, é um achado. Você encontra todos os passos de adequação, do primeiro ao último, e, no mínimo, 3 arquivos, um guia em PDF, slides para você só pegar e replicar na sua organização e planilhas para você preencher, para saber nível de maturidade, para fazer o inventário de dados pessoais. Então, o Ministério da Economia, anteriormente, o anterior Ministério da Economia, ele entregou a adequação à LGPD gratuitamente para os órgãos públicos e entidades privadas, para quem quisesse, e ainda está lá disponível essas páginas. E foi o que a gente fez, a gente não tinha ainda a empresa aqui, né, com o seu ferramental para nos ajudar, nós começamos com as planilhas lá do Ministério da Economia, ainda estamos com as planilhas, né, e foi ali que a gente começou a seguir o passo a passo. E quando fui para a reunião da diretoria colegiada, como é que a Ana vai se adequar? De acordo com os marcos em LGPD hoje do MGI. É aquilo ali, se vocês conseguirem implementar aquilo ali que eles estão fazendo, quando for responder um questionário de auditoria, 90% do que vocês têm que fazer, 80% que tem que fazer, já está feito, que é muito também a parte da documentação, tá? Outra coisa que a gente fez foi capacitação. Revisão de contratos, senhores já conhecem, fizemos minutas de contratos, pegamos aí, pedimos a parceria da PF, que inclusive eu queria aqui agradecer a presença da Naira, a nossa procuradoria foi muito solícita, todas as minutas de contrato foram revistas por eles, todas as vezes que nós precisamos de contribuição a minutas de documentos, eles sempre foram muito solícitos e agregaram muito nessa fase. E aí, a partir dessa conversa com a PF, nós fizemos o termo de compromisso pelo uso compartilhado de dados que os senhores assinaram, isso também é uma das boas práticas quando existe o uso compartilhado de dados entre organizações, né? E a capacitação. A Flávia, da auditoria, ela falou uma coisa muito importante, não precisa... Hoje, você consegue fazer cursos gratuitos pela internet e, como eu disse, você consegue se capacitar, se autocapacitar, se autodesenvolver por essa trilha, tá, de marcos em LGPD que o MGI fornece e que também a NPD fornece. São vários guias e a própria empresa que trabalha aqui com a gente, ela bebe na fonte desses guias, ela bebe na fonte desses marcos da LGPD, porque o serviço público tem que seguir essas regras, tá? E acrescenta a experiência internacional com o GDPR, né, que é a legislação que corresponde à nossa LGPD brasileira lá, a legislação europeia, o GDPR, etc.,
mas basicamente a gente segue os guias e esses documentos fornecidos aí pelo Ministério. Um documento muito importante e que nós fizemos aqui com a comissão, o primeiro inventário que saiu aqui na ANA, e que a gente tinha maior orgulho de falar, olha, a gente já tem o nosso IDP, né, que é o inventário de dados pessoais, foi feito aqui por essa comissão. Como? Ainda estávamos na época da pandemia, fizemos uma planilha com as abinhas por instituições e cada representante de comissão, por unidades organizacionais, cada representante de comissão ia lá e preenchia os dados da sua unidade. Olha, você utiliza quais dados pessoais aí na sua superintendência? Eu uso esse, esse e esse. Você, qual é o fundamento? Qual é a fundamentação legal? O enquadramento lá na lei, no artigo 7º, dizendo que você pode usar esse dado pessoal. É porque eu faço políticas públicas, é porque é necessidade de regulação, e por aí foi. E aí a gente preencheu essa planilha, que tem lá nos marcos da LGPD, do MGI, preenchemos a planilha com qual o nome do encarregado, né? E fomos preenchendo. E fizemos isso, assim, online, né? Ficamos lá 2 horas, mais ou menos, à disposição, quem tinha dúvida, etc. Pessoas disseram, olha, eu prefiro, a gente colocou também essa opção, olha, se você não quiser preencher o IDP agora, você pode se reunir com a equipe da sua superintendência e até o dia tal a gente vai estar com essas planilhas todas aqui atualizadas, compartilhamos tudo pelo Teams, né, que é uma forma muito eficiente de você atualizar os documentos de forma compartilhada, e fizemos o nosso IDP. E ainda fomos adiante. Além do IDP, existe um relatório de impacto da proteção de dados pessoais, também citado na LGPD, que é para você fazer quando você identifica que você tem dado pessoal tratado, né, e que em que determinada situação pode haver algum risco a esse tratamento. Então, diz que a ANPD pode pedir esse RIPD, né, esse RIPD também, para as instituições, e a gente se antecipou e nós fizemos nosso primeiro RIPD aqui com a nossa própria equipe, né, com a contribuição de todos os membros da comissão da LGPD fazendo a revisão, mas fizemos. E também fizemos a nossa política de privacidade. Eu fui lá, copiei a política de privacidade da Anatel, fiz aqui umas adaptações, aí o pessoal das superintendências finalísticas aqui, que nos ajudaram muito, pegaram a lei, etc., e acrescentaram todas as questões lá, e foi assim que a Ana começou a trabalhar, tá? Arregaçamos as mangas, nos corremos atrás aí de fazer uma capacitação, né? E aí tivemos a felicidade, então, de receber a empresa, né, que está fazendo esse apoio aí na área de governança para a Ana e que nos apoiou. E aí, o que aconteceu? São advogados, né? Não vou mentir para os senhores, são advogados. Eu confesso para os senhores que, na minha experiência desses 25 meses de trabalho, é fundamental a presença de um advogado para ajudar nessa parte toda de elaboração de documentação, porque o inventário é uma documentação que você faz, que você, como o próprio inventário diz, que você está fazendo ali tirando uma foto do que a sua instituição trabalha de dados pessoais, fazendo ali o estudo e o enquadramento na legislação para ver se a fundamentação legal existe ou se está correta, e aí o que a empresa trouxe para agregar ao nosso trabalho? Ela viu que algumas citações de fundamentação legal do artigo 7º da lei não estava assim muito aderente, e às vezes até porque assim, às vezes nós tivemos um caso, por exemplo, de citações de que a gente tratava determinado dado pessoal por legítimo interesse, que é uma das previsões lá que existe na lei. Só que esse legítimo interesse, ele gera o ônus de você ter que fazer um relatório de impacto para ele e gera aí maiores necessidades de uma governança em cima desse dado. E aí foi visto que era possível fazer um reenquadramento e ajustar. Então, a empresa veio e ajustou, reenquadrou algumas algumas fundamentações legais para tratamento de determinado dado pessoal em determinado IDP. Nós saímos do estágio do IDP 1.0, que fez exatamente 1 ano agora em novembro passado, e fizemos então a segunda edição do IDP, já revisto
pela empresa e fizemos uma nova rodada, aí já fazendo entrevistas, né, online mesmo, com as pessoas das superintendências para extrair mais informações sobre os tratamentos de dados pessoais, dessa vez por processo de trabalho. Então, passamos para a segunda edição do IDP, e esse IDP ele é anual. Então, daqui um ano, a Ana, quando estiver mais madura, que já estiver trabalhando com mais sistemas, mais serviços, mais produtos, ela vai ter que atualizar esse IDP, porque ele tem que ser, aliás, ele deve até ser atualizado com mais frequência que um ano, mas só para os senhores terem uma ideia que esse trabalho ele é perene. Então, também a empresa veio e fez uns ajustes no relatório de impacto. A gente passou, ao invés de ter um inventário único, a gente fez um documento desse tamanho com todos os inventários das superintendências. Agora a gente está fazendo separadamente, até por uma questão de segurança. Então, a superintendência vai ter acesso somente aos dados que ela trata. E as outras instituições, as outras áreas também vão ter acesso somente ao relatório de impacto da proteção de dados daquelas áreas. Se eu receber uma auditoria, etc., eu vou fornecer aqueles dados solicitados daquela área. Então, tudo isso é um aprendizado, tá? E aí a gente foi seguindo um plano de ação, como a Flávia falou. Aí a empresa vem, né? A gente já tinha um plano de ação inicial, já tínhamos cumprido, como eu falei, políticas de privacidade, IDP, RIP, de capacitação, mas a gente foi agregando novos produtos, por exemplo, fluxo para tratativas perante a NPD, está previsto na lei, né? Se houver um incidente de segurança, eu tenho 3 dias como encarregada para comunicar a NPD, né? Se for considerado e se for detectado um vazamento de dados pessoais em grande porte e que pode causar realmente prejuízo para o titular de dados pessoais, eu tenho que contatar a NPD, né? Oficiar da ciência NPD em 3 dias. Então, a gente fez um fluxo desse atendimento e ainda estamos aí para elaborar a minuta do ofício, etc., né? Ajustar os procedimentos internos para que as áreas saibam que, se acontecer, tem que comunicar a encarregada imediatamente para a encarregada comunicar a NPD, e aí a gente vai evoluindo. Mas o que eu queria dizer para os senhores, como eu falei, volto a repetir, essa questão de adequação, ela é mais abrangente que o estágio que a Ana se encontra hoje. Então, hoje, a Ana se encontra com a figura do encarregado e eu estou acumulando, né, a função de estar trabalhando nessa estruturação da agência, né, do ponto de vista de atender a todos os marcos da LGPD, né? Mas, pelos próprios guias da NPD, dos marcos do Ministério lá do MGI, não é necessário mais que uma figura de um encarregado para conduzir essas ações na instituição. Então, a gente já está comunicando à diretoria colegiada que esse é um dos gargalos que tem hoje. Então, a Ana precisa estruturar uma unidade organizacional aqui dentro que trate a proteção de dados como uma equipe multidisciplinar e que possa se dedicar só a isso. Então, assim, hoje eu acumulo essa atribuição junto com a atribuição que eu tinha, e é muito difícil me dedicar, porque eu preciso me capacitar nesse tema, preciso estudar a legislação e atender a todos que nos procuram de uma forma satisfatória. E hoje o acúmulo de serviço não permite isso, tá? E qual é a função do encarregado de acordo com a LGPD? Ela ser um canal de comunicação entre o controlador, que no caso aqui é a Ana, os titulares dos dados pessoais, que são os titulares pessoais externos que depositam seus dados pessoais aqui na Ana para uma solicitação de outorga, alguma coisa relacionada a qualquer atividade da Ana, e os servidores do quadro da Ana, que também são titulares de dados pessoais e que têm os seus dados aqui, por exemplo, na área de gestão de pessoas, em outros locais. Então, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu faço a intermediação entre a ANA, o titular de dados pessoais, e a NPD. Então, a NPD, se ela quiser tratar de algum assunto, por exemplo, perguntar para a Ana por que a Ana não a comunicou sobre um incidente de segurança, ela manda o ofício para mim, no meu nome, pergunta, por que você não comunicou um incidente de segurança? E eu aqui tenho que responder, né, por que eu não comuniquei. Então, é muito séria
essa função, mas ela é canal de comunicação. Então, dos cursos que eu já fiz, existe ainda essa polêmica. O encarregado não é a pessoa que estrutura toda a parte de proteção e privacidade de dados na ANA, mas aqui na ANA eu estou fazendo, porque ainda é um assunto novo e precisa ainda ser melhor tratado pela diretoria, né, pelos dirigentes da agência. Mas em cursos que eu já fiz, o encarregado, ele é parecerista, ele recebe uma consulta de um titular de dados pessoais ou de alguma área aqui interna e vai manifestar a opinião. E a opinião dele não é vinculante. Ele presta a opinião dele, mas a decisão é do gestor daquele dado, é do superintendente, é do gestor do contrato, etc. Tá? Então, eu trouxe aqui o artigo 41 para vocês verem. As atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional, adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito de práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, tá? Não adianta só estruturar, colocar toda a responsabilidade da adequação de uma instituição na mão do encarregado, tá? A responsabilidade de todos na instituição e principalmente do controlador, que no caso aqui é a ANA, né? E no caso de vocês, as entidades delegatárias. Mas alguém precisa iniciar o processo. Então, aqui na ANA, a gente iniciou o processo por meio da encarregada, nos foi fornecido, né? Essa equipe, mesmo que com uma empresa que, a hora que terminar o contrato, ela vai estar de saída, mas é necessário que esse know-how, todo esse aprendizado, todos esses produtos que a gente está construindo junto com a empresa, que eles tenham continuidade e que você tenha uma equipe para dar continuidade a isso. Ah, mas isso, assim, a gente não tem estrutura, esse negócio de LGPD chegou, ninguém estava preparado, etc. Só que o que a gente sabe é que isso é para sempre, né? O dado pessoal, ele é o ouro, ele é o petróleo, né? É uma informação muito valiosa e que se chegar na mão, né, nas mãos de pessoas de má fé, isso pode causar um problema muito grande para o titular de dados pessoais. Todos nós somos titulares desses dados e também pode ser um grande problema para a organização, né, que tiver algum incidente de segurança relacionado a isso. Então, vai ser uma das ações necessárias no organograma das instituições. Qual é o meu papel aqui, só para vocês terem ainda dando continuidade ao papel do encarregado. Aqui na ANA, por exemplo, se um servidor tiver alguma dúvida com relação ao tratamento do seu dado pessoal, ele acessa um sisteminha e ele vem aqui e ele pede solicitar atendimento. Aí ele pode requisitar a confirmação da existência de tratamento de dado pessoal dele aqui na agência. Então, eu vou receber uma mensagem desse sistema por e-mail e eu vou aí acionar as áreas para verificar se tem algum dado ali tratado dessa pessoa e informá-lo, tá? Ele pode pedir correção de dados pessoais, ele pode pedir exclusão de dados pessoais, ele pode revogar consentimento. Todas as cláusulas que estão na LGPD, a gente colocou aqui para o usuário, o titular de dados pessoais internos da ANA, solicitar ao encarregado, que é o meu papel, tá? E externamente, como que esse titular de dados solicita informações à ANA? Saber se ele tem dado tratado, como que está sendo feito esse tratamento, se ele quiser excluir o dado dele, como que ele faz, se ele quiser solicitar portabilidade, o que que ele faz. São assuntos que, quando eu comecei a ouvir, me assustavam muito, porque aquela preocupação, se eu receber esse pedido amanhã ou hoje, será que eu vou saber responder? Será que a Ana está preparada para responder? Né? Isso é uma ansiedade de praticamente todas as instituições ainda, das organizações que estão se adequando, né? Mas o que a gente tem como experiência é que a gente vai vencendo dia a dia, e à medida que a gente vai implementando as nossas ações, essas coisas a gente vai construindo, aí a gente vai ficando mais tranquilo, tá? Mas o canal externo tem que estar publicado na página da organização, explicitamente o nome do encarregado e o contato dele.
Quando a gente começou aqui na ANA, o pessoal falou, olha, coloca canais de atendimento, porque a gente já tem um canal formal e único para consultas, né, sobre vários assuntos. Mas a lei fala que tem que ter um contato direto, né? E eu percebi, porque eu também faço parte aqui de grupos de encarregados de organizações aí públicas, instituições públicas, serviço público, e um deles falou assim, André, eu não achei o seu dado lá na página da ANA para te mandar o convite. E aí eu me toquei que só eu, daquela lista de encarregados, não tinha divulgado o e-mail na internet. Eu falei, não, vamos lá e vamos nos adequar, inclusive, nesse aspecto. Então, hoje tem lá o meu nome e o e-mail do encarregado, tá certo? E o que eu tenho, reforçando a fala do auditor, o que eu tenho de sugestões para os senhores, né? Primeiro, para quem não começou ainda, né, fazer as capacitações, visitar lá o site do governo, a gente vai mandar esses slides para os senhores, aqui tem o link do governo digital, tem o link para os guias da NPD, né, fazer uma leitura desse material em primeiro lugar, vocês vão ficar surpresos, principalmente nesse link do governo digital, que vocês têm tudo lá para fazer, vocês têm a planilha pronta para preencher, vocês, como eu falei anteriormente, vocês têm um slide para mostrar para o dirigente o que é um IDP, como é que faz, etc. Tem perguntas frequentes, tem a gravação de quando o Ministério da Economia fez o seu IDP, tudo isso eles disponibilizaram assim gratuitamente, está muito bem organizado na página deles, tá? Então, a partir daí, fala, olha, a gente tem encarregado? Não tem. Primeiro item do plano de ação é ir para a adequação à lei, é a indicação do encarregado. Colocar na nossa página, tratamento de dados pessoais, o que a gente está fazendo? Vai lá, pega o que a ANA já fez, pega o que a Anatel já fez, faz adaptação com outras entidades delegatárias que já fizeram, já começa a escrever a sua política de privacidade, né? E aí, identificar quais são os principais marcos, IDP, política de privacidade, indicação do encarregado, capacitação interna, etc., e começar, né, esse plano de ação aí. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Isso aqui é um achado. Para vocês, para quem não começou ainda, tem esse guia aqui, Guia de Elaboração de Programa de Governança em Privacidade. Olha o estágio de iniciação do planejamento, que está lá na página. Ele fala qual é a primeira ação que a entidade delegatária tem que fazer, tomar nomeação do encarregado. Depois, aí o encarregado vai alinhar a expectativa com a administração. Depois, vai se fazer um questionário, né, que a gente fez aqui na ANA, onde o pessoal vai preencher e no final a gente vai conseguir chegar assim num índice de análise de maturidade inicial, né? Então vamos perguntar aqui para o pessoal da nossa organização se ele sabe o que é LGPD, né? Se ele sabe o que é dado pessoal, um monte de perguntinhas e no final sai o cálculo lá da análise de maturidade. Tem, se eu não me engano, um sisteminha pronto lá no portal que você faz. Qualquer um pode preencher, o encarregado pode preencher, ou junta todo mundo e faz, preenche essa análise de maturidade, acho que o resultado já sai lá no próprio sistema que está na página. Análise de adoção de medidas de segurança. Olha só isso aqui, que é muito importante. Ó, instituição de estrutura organizacional para governança e gestão de proteção de dados pessoais, né? Depois de você estruturar, você vai para o inventário de dados pessoais, depois você vai para o levantamento de contratos. Esse é só um guia. E esse guia, ele vai detalhar cada um desses tópicos aqui. São vários guias, tá? Então, é pronto o trabalho, assim, dá para você começar a trabalhar hoje na sua organização para fazer essa adequação, tá? De forma gratuita. Bom, gente, provavelmente eu estourei o tempo, eu falo muito mesmo, e aí eu quero encerrar a minha fala, pedir desculpas aí por ter extrapolado o tempo, e gostaria de passar aqui a palavra para Maria Eduarda, que ela vai pegar as perguntas que vocês fizeram e vai responder, tá? A gente já fez a revisão aqui entre a gente para trazer uma forma mais objetiva para vocês e consensada, né? Porque
a LGPD, ela é nova, a gente não tem resposta para tudo, então a gente combina as respostas antes, né, Maria Eduarda? E o que a gente não sabe, a gente corre atrás antes, por isso que a gente pede que sempre mande uma pauta prévia, porque também a gente tem a responsabilidade de informar para os senhores com base na legislação, não no achismo, tá? A gente precisa entender que a gente está se tratando de lei, e a lei também tem as suas interpretações, e a gente não sabe tudo, tá? E depois, então, que ela terminar de passar essas perguntas, eu vejo se a Flávia da auditoria também quer complementar alguma coisa, e a gente abre para a fala dos senhores, tá certo? Então, vou fechar aqui o meu vídeo, agradeço aí a atenção. Queria deixar também a Piera, né, que a Piera está aqui com o vídeo aberto, a Piera também é advogada, especialista, e também está aqui à disposição para ajudá-los a gente a tirar as dúvidas. Muito obrigada, Andréia. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Já agradeço aí a disponibilização desse tempinho para conversar com a gente. Eu sei que é muito difícil, o dia a dia é muito corrido. Eu vou tentar aqui responder. A gente montou algumas respostas baseadas na LGPD, também na nossa experiência, como a Andréia bem falou. A LGPD ainda tem muitos pontos abertos, muitos pontos a serem regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, muitas vezes a gente trabalha com base em interpretação, em melhores práticas, a gente traz de fora da prática da Europa, que já está mais avançada também nesse quesito, na proteção de dados, a gente traz as práticas de fora, a gente se baseia também em frameworks, nas ISOs, que são ajudam muito nesse ponto. E aí a gente trouxe aqui, foram, se eu não me engano, 6 questões. Eu vou lendo aqui para vocês, e aí vou respondendo à medida do que a gente foi construindo. Então, a primeira questão que chegou para a gente foi sobre o uso de imagem de funcionários, conselheiros, prestadores de serviços, membros dos comitês e população em geral nos sites e redes sociais das entidades delegatárias de função de agência de água e dos comitês de bacia. Então, aqui a gente vai falar sobre o uso de imagem. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que a entidade deve se atentar, é que a finalidade do uso de imagem. Para qual finalidade você está utilizando aquela imagem? É para um fim jornalístico? É só para divulgação? Realmente fazer esse exercício de para que eu preciso usar aquela imagem? Para que eu estou fazendo aquela divulgação? Porque cabe lembrar que a LGPD não vai se aplicar a todos os casos. Por exemplo, no artigo 4º da LGPD, inciso 2º, ele fala que a LGPD não se aplica para fins jornalísticos, por exemplo. Então, imagens usadas para fins jornalísticos não vão estar enquadradas na LGPD. Porém, isso não exclui o direito de uso de imagem. O direito de uso de imagem continua sendo aplicado a esse caso, mesmo que a LGPD não se aplique. Então, tem que ter um consentimento, mesmo que tácito, como a gente fala aqui, uma autorização verbal, que seja uma mensagem, vai servir ali para o uso de imagem, tudo bem. Mas e nos casos que a LGPD se aplica? Nesse caso, então, a gente vai considerar as regras da LGPD, inclusive quanto ao consentimento do uso de imagem. O consentimento na LGPD, ele tem requisitos mais específicos, você tem que ser mais transparente, você tem que avisar o titular de dados exatamente para que você vai estar usando aquele dado. Então, você vai ter que informar, olha, essa sua imagem vai ser usada para divulgação no site, tem que estar muito bem informado, e o titular tem que estar ciente do que ele está autorizando, ele tem que autorizar expressamente, de forma que você possa comprovar que ele autorizou. Então, além disso, vai trazer uma gestão desse consentimento. Vocês têm que estar preparados para fazer a gestão desse consentimento, porque, como a Andréa mostrou, é possível que depois essa pessoa queira retirar o consentimento. E aí, quando ela pedir para retirar, você tem que retirar essa imagem do ar. Então, como eu falei, a gente tem que entender primeiro a finalidade do uso dessa imagem e depois entender se a LGPD vai se aplicar àquele caso. Lembrando sempre que o direito de imagem vai se aplicar a todos os casos. Também a gente tem que falar o direito de imagem, a gente fala que imagens produzidas em espaços públicos, reuniões, em que não seja individualizado, o direito de imagem não se aplica. Então, quando você está divulgando ali uma reunião que aconteceu, tem várias pessoas aparecendo e você não está focando em uma só pessoa, não tem que se preocupar tanto com o direito de imagem. Mas, novamente, eu vou bater nessa tecla, a gente tem que pensar sempre na finalidade, isso tem que ser um alinhamento interno de cada entidade, exatamente para estudar caso a caso. A gente não pode também dar uma regra geral para todos os casos. E a Andréa também trouxe um ponto importante desse questionamento de uso de imagem, que é a reunião dentro do Teams, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
muitas vezes a gente faz gravação de reunião dentro do Teams. Aqui também se aplica o direito de imagem, uso de imagem, principalmente se a gente vai fazer divulgação na internet. Então, o próprio Teams tem um aviso ali que a reunião está sendo gravada e se você continua naquela reunião, você está autorizando o uso de imagem. Mas, como uma boa prática, a gente sempre pede para pedir autorização expressa de todo mundo que está na reunião, exatamente por conta da LGPD. Então, a gente tem que ter ali a ciência de todo mundo que a reunião está sendo gravada e que eles autorizam a gravação dessa reunião. Vou passar para o nosso segundo ponto. A segunda questão que nos trouxeram foi o tratamento e divulgação de dados pessoais de usuários cobrados pelo uso de água no site das entidades delegatárias. Então, a gente novamente vai bater nessa questão da finalidade. Esse é um ponto recorrente na LGPD, a finalidade dos dados. A LGPD sempre pede que você explicite para que você está usando aquele dado, para que você precisa usar esse dado. Isso faz parte de uma conscientização, até para que a gente não use dados pessoais desnecessariamente. Então, sempre que houver, tratamento e divulgação de dados pessoais de usuários cobrados pelo uso de água, a gente precisa fazer esse exercício. Por que eu preciso divulgar esse dado? É uma obrigação legal minha? Se você me falar, por exemplo, na Lei 10.881, que trata dos contratos com entidades delegatárias, ele fala que eu tenho que fazer a divulgação desses dados. Então, você tem uma obrigação legal de divulgar esses dados. Então, você tem a finalidade correta, mas e aí, quais dados você precisa divulgar para cumprir essa finalidade? E aí, a gente fala também num outro requisito da LGPD, que é a minimização de dados. Só utilizar os dados necessários para cumprir aquela finalidade. Então, vamos supor, você está ali... Vocês estão me ouvindo direitinho? Peço desculpas. Luiz, você quer falar alguma coisa? Luiz, eu não estou conseguindo te ouvir, não sei se é só comigo. Isso, a gente não está conseguindo ouvir daqui também. E agora? Agora sim. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aqui à André, que ela me fez uma pergunta porque eu levantei a mão lá atrás e eu não consegui me comunicar, mas era para dizer que sobre a reunião, ia gravar a reunião. A minha pergunta, eu volto para essa questão da gravação da reunião. Se por acaso algum membro que está participando da reunião, quando vocês perguntaram assim, podemos gravar a reunião? Aí alguém fala assim, eu não quero que grave. Como é que fica essa situação? Vocês têm alguma ideia? Então, nunca aconteceu, mas aí a Sim. gente tem que fazer um exercício de pensar. Por exemplo, para que a gente está querendo gravar aquela reunião? Seria para divulgação no site? Se essa pessoa já não autorizou e ela é essencial para aquela reunião, a gente já não vai poder divulgar, porque já não tem autorização de uma pessoa que está aparecendo naquele vídeo, que ela está individualizada e ela pode ser reconhecida. Então, a gente já não tem essa autorização, a gente já não pode fazer essa divulgação. E aí é um exercício realmente. Então, essa pessoa é essencial, ou se não, pede para essa pessoa se retirar da reunião, se for essencial, que você divulgue o conteúdo. A gente até fala isso porque muitas vezes as pessoas gravam aleatoriamente a reunião e divulgam, e às vezes tem ali um dado que é mais sensível para a organização, isso. uma informação que não pode ser divulgada, e aí a gente pede esse exercício realmente de pensar, a gente precisa divulgar isso, a gente tem essa obrigação, por que eu estou divulgando? Então, se acontecer de alguém falar, não quero que você grave, a gente vai cair nesse exercício. Para que eu preciso gravar? Preciso divulgar, essa pessoa é essencial essa reunião, não é essencial essa reunião. Ok. Obrigado. Por nada. Eu acho que tem mais alguma pessoa com a mão levantada. Não, né? Luiz Fernando. Era o Luiz, já foi. Era o Luiz, já foi. Desculpa, Luiz. André, você tem algum ponto a complementar sobre isso? Não, pode continuar. Então, vamos continuar dessa segunda questão que eu estava falando, que era exatamente sobre o tratamento e divulgação dos dados pessoais. E aí eu voltei nessa questão que eu até agora falei com o Luiz, é um ponto muito importante na LGPD, a avaliação da finalidade, para que a gente está usando aquele dado, e a necessidade, quais dados eu preciso utilizar para cumprir com essa finalidade. Então, nesse caso de tratamento e divulgação de dados pessoais dos usuários cobrados, a gente precisa analisar para qual finalidade eu estou divulgando aquele dado? É para cumprir uma requisição legal? Ou eu tenho para cumprir uma política pública? É para cumprir uma obrigação de regulamentação? Para que eu estou divulgando aquele dado? Depois que a gente entende para qual finalidade a gente está divulgando, a gente precisa também fazer o exercício quais dados eu preciso divulgar. Por exemplo, eu preciso divulgar o endereço daquela pessoa para cumprir com a finalidade dessa divulgação?
Se eu não preciso, então eu não preciso também incluir nessa divulgação. Ah, eu preciso somente do nome dela e do CPF, ou preciso do nome dela e do CNAR dela para divulgar ali no nosso site. Então, somente aqueles dados que são necessários para cumprir essa finalidade. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Vou passar para frente, mas se alguém tiver alguma dúvida, peço que me interrompa. A terceira questão é sobre o canal de comunicação adotado pela ANA em atendimento à LGPD. A Andrea fez um slide sobre isso, ela falou muito bem sobre isso. A gente tem um canal interno na ANA, que atende aos titulares internos de dentro da ANA, da organização, que são os servidores, e tem um canal externo, que são para os usuários ali, usuários de recursos hídricos ou outros usuários que tenham ali alguma relação com a ANA. Então, alguém perguntou se é possível manter a ouvidoria atual das entidades delegatárias de função de agência de água. Então, sim, é possível manter a ouvidoria atual. Vocês podem receber solicitações sobre a LGPD dentro da ouvidoria, dentro do canal que vocês já adotam, mas é necessário também divulgar ali, como a Andrea falou, o nome do encarregado. No caso da Ana, a gente tem uma página ali especial com o e-mail do encarregado, que aí não corre o risco dessa solicitação se perder, ou de se perder o prazo de atendimento, porque existe também pela lei um prazo de atendimento a essas solicitações. Então, o ideal é que seja um canal direto com o encarregado, mas nada impede que essa solicitação chegue por outras vias. Vamos à próxima questão. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto? Então, vou seguir para a próxima. A próxima questão é sobre os documentos antigos, a gente chama de legados, que foram produzidos antes da LGPD. O questionamento foi: os documentos antigos que estão disponibilizados ao público geral nos sites das entidades delegatárias de função de agência de água e dos comitês de bacias hidrográficas precisarão ser adequados ou retirados, ou somente os novos serão disponibilizados, tendo em vista o atendimento à lei de transparência? Então, a gente vai chegar aqui também num ponto que ainda está em discussão dentro da LGPD. Ele ainda é um ponto aberto, e aí, como eu falei, a LGPD ainda tem muito ponto a ser regulamentado, então a gente vem aqui trazendo uma interpretação do que está sendo feito em outros órgãos e também do que tem na lei. Hoje, o artigo 63 da LGPD fala para a gente o seguinte: a autoridade nacional estabelecerá normas sobre adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor dessa lei. Foi em 2018, considerando a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Como a gente sabe, existe um legado imenso. A ANA, por exemplo, tem um legado muito grande. É impossível fazer essa adequação da noite para o dia. Tem muito dado divulgado, muito dado na internet, até mesmo para cumprir a lei de transparência, que a gente sabe que está aí há mais tempo que a LGPD. Então, como a própria lei já trouxe, o artigo 63 trouxe, isso vai ser uma questão regulamentada ainda pela NPD. Enquanto não é regulamentada, a gente entende, a gente ainda traz o entendimento que a CGU trouxe num parecer deles, que a gente tem que adequar tudo desde que a LGPD entrou em vigor. Então, desde a entrada em vigor da lei em 2018, todos os documentos produzidos de lá até aqui devem estar adequados. Esses a gente não tem dúvida. Agora, o que vai ser feito com o legado, isso a gente está dependendo ainda de um entendimento da ANPD. Eles ainda vão se pronunciar sobre isso, ainda vai ser regulamentado. Alguém ficou com alguma dúvida nesse ponto? Acredito que não, então vamos prosseguir. A quinta questão que trouxeram foi mais sobre o contrato, o próprio contrato que a gente tem, o termo de pelo uso compartilhado, né, que a Andrea falou mais cedo. Então, nesse contrato, a gente tem ali na primeira cláusula falando os dados pessoais a serem compartilhados para os fins previstos nesse termo, são os constantes do aí vai ser adaptado para cada um. Nesse ponto, acredito que é mais voltado para a Ana, né, Andréia? Não sei se a Andréia ainda está aí. Não, tô sim. Então, acho que esse ponto é Uhum. mais responsabilidade da Ana fazer esse preenchimento, mas ali também, se a entidade quiser trazer um insight ou discutir com a Ana, porque ali vão estar listados todos os dados que a Ana está repassando, está compartilhando com essa entidade, e também de quem são esses dados, para qual finalidade está sendo tratada. Então, pode ser um ponto, mas esse é mutável, ele não é fixo para nenhum contrato. A gente concordou com a sugestão, né, que eles queriam Uhum. colocar que também estavam compartilhando dados das Dos pessoas que membros. são dos membros
Do do comitê. comitê. Então, sem problema nenhum, podem fazer alteração na redação que a gente aprova aqui. Uhum, exatamente. E acho que tem mais uma questão, sexta Essa última da questão. auditoria, né? A sexta. Isso. Uhum. Também Aí, uma. Flávia, Pode falar. a gente responde e pede para a Flávia complementar, então, né? Se ela desejar. Acredito que sim. Seria mais um questionamento sobre qual seria a responsabilidade da Ana na fiscalização? Como se daria essa fiscalização? Eu entendo, como eu disse, mais questão de interpretação. Eu entendo que existem dois tipos de auditoria. Existe a auditoria que é feita pela ANPD sobre o cumprimento de LGPD, pode ser feita a qualquer momento, mas também o controlador tem sua responsabilidade de auditar os contratos em que ele é parte. Ele pode auditar a qualquer momento uma entidade delegatária, por exemplo, para entender se ela está cumprindo as normas de LGPD, exatamente para se resguardar em caso de um vazamento de dados, para ela poder comprovar que ela, sim, tomou todas as medidas possíveis para se precaver. Então, eu trouxe aqui um entendimento da ISO 27701, é uma ISO específica voltada para a segurança da informação, mais específica para a privacidade, que eles falam que, como um elemento para demonstrar compliance com as obrigações da organização, algumas partes interessadas podem ter a expectativa de que a organização esteja em conformidade com normas específicas, como o sistema de gestão especificado neste documento. Essas partes podem solicitar uma auditoria de conformidade com essas normas de forma independente. Então, quando trouxeram esse questionamento, eu entendo que sim, a Ana tem até uma responsabilidade de fazer essa auditoria, mesmo como esse framework já traz, né, que é uma boa prática que você faça essa auditoria, exatamente para se precaver de situações futuras e ter a noção com quem você compartilha esses dados. Flávia, se quiser complementar. Não, é isso mesmo, acho que você explicou bem, Maria. A questão também, a gente tem obrigações, a gente tem cláusulas no contrato de gestão que deixa isso bem claro, né? Então, a entidade ela pode ser auditada, fiscalizada a qualquer momento e ela tem que dispor das informações, não somente pela auditoria interna da ANA, mas pela CGU e pelo Tribunal de Contas da União. Tem que fazer a guarda, enfim, né? E tem que dispor dessas informações quando solicitadas, a qualquer momento. Eu só queria ressaltar, eu até falei no início da minha fala, que, né, a lei ela traz multas e a entidade está sujeita a ações por indenização e tudo mais. Então, o contrato de gestão ele tem esse risco presente relacionado à LGPD. E esse risco ele tem que ser gerido pela entidade, ele tem que ser mitigado. Porque se houver alguma multa, se houver alguma ação de responsabilização da entidade no âmbito do contrato de gestão, porque as auditorias, a auditoria interna da ANA, ela audita unicamente, né? Então, no caso, assim, dados relacionados ao contrato de gestão da ANA, ou aos termos, né, de colaboração da ANA, né? A gente não adentra aí o IGAN, né, ou outros instrumentos que a entidade tenha firmado. E o contrato de gestão tem esse risco, então, atrelado a ele. E a auditoria ela vai avaliar os controles instituídos para mitigar esse risco, relacionados à conformidade da LGPD. Eu acredito que da nossa parte, as questões que a gente recebeu foram essas. Andréa, não sei se você tem alguma complementação para fazer. Não, é isso, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, né? Mas uma pergunta que me surpreendeu de não vir é com relação ao CPF, né? Porque essa aí é a perguntinha que vale 1 milhão, né? Todo mundo quer saber se pode ou não colocar o CPF no contrato, etc., né? E a gente até redigiu uma resposta padrão, né? Porque é a resposta do depende, né? Então, foi o que a Maria Eduarda falou antes. Aqui na agência, só para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiu substituir o uso do CPF nas nossas minutas de contratos, né? Substituindo aqui, no caso, o CPF do signatário da parte da ANA pelo o seu nome, né? E o ato
de publicação da sua nomeação, né? Para vocês terem uma ideia como que a LGPD é um processo contínuo, é uma jornada contínua de adequação, a gente inicialmente substituiu o CPF pela matrícula funcional, e agora a gente já evoluiu para não usar nem a matrícula funcional, e sim usar o ato de nomeação, tá? E também procuramos utilizar sempre que substituir o CPF do signatário externo, sempre que possível, sempre que exista um ato que convalide, né, ali o cargo dele. Então, agora, o que a Maria Eduarda fala, depende se você precisa e está previsto em alguma legislação, é uma necessidade sine qua non que você utilize o CPF, você tendo ali a finalidade, a justificativa, né, da finalidade, a fundamentação que você tenha para justificar essa necessidade, você vai continuar usando. Então, o uso do CPF, ele vai estar de acordo com a finalidade, com a necessidade, lá no artigo 6º da LGPD, mas sempre que possível procurar substituir, né, o dado pessoal pelo dado, como que a gente fala? Substituir o dado pessoal pelo dado Funcional. funcional, exatamente isso, né? E são coisas que a gente vai aprendendo aí no caminho. Nós temos aqui, acho que a Janaína quer fazer uma pergunta. Pode falar, Janaína. Boa tarde a todos, deixa eu aparecer aqui, né, para vocês saberem quem é. Então, minha dúvida é com relação ao legado, né, que Maria Eduarda explanou. Com relação ao legado, primeiro, eu queria saber o legado. Eles são dados antes de 2018 ou também é considerado os dados de 2018 a 2023? Porque nós temos aí já 5 anos, né, de vigência da Lei de Proteção de Dados. E minha pergunta com relação a isso é a plataforma Mais Brasil, né, que agora mudou recentemente de nome. Aqui no comitê mesmo, CBHPPA, a gente inclui nos pagamentos de diária o processo de concessão de diária, os documentos, né, que fazem parte dele, e dentro desse documento está o CPF e o endereço dos membros que estão recebendo essa diária. Então, de 2018 até para cá, todos esses documentos estão inseridos na plataforma Mais Brasil e a gente não tem o acesso de excluir eles, né? A gente tem que entrar em contato com o CitySmart para o pessoal do suporte lá poder excluir. Então, como é que vai ser feito isso? Esses dados de 2018 para cá, eles também são considerados legados, né? Já que já estavam na vigência da lei, o que é que a gente pode fazer com relação a isso? Se eu puder responder, no caso, seguir a orientação do gestor. Esse sistema, ele tem um dono, né? O governo, ele tem essa plataforma, né? E cabe a ele dar as diretrizes. Você já falou, não consigo excluir. Para eu excluir, eu e todo o resto do planeta vai ter que pedir lá a exclusão. Então, eu acho que esse não é o caminho. Nós ficamos aqui esperando que a AGU alterasse o modelo de contrato dela, porque a gente segue o modelo deles. Aí a gente ficava esperando e não conseguia fazer a adaptação. Então, nós fizemos a nossa adaptação e assumimos essa responsabilidade. Aquilo que está nas suas mãos, necessário que você implemente os recursos para coleta mínima possível, evitar coleta excessiva, trocar o dado pessoal pelo dado funcional. Aquilo que você é obrigada a preencher, que é um sistema de passagem diárias, etc., você tem que esperar a normatização vir do órgão que é o proprietário disso aí. Toda administração pública está nesse processo de adaptação, tá? Outra coisa, a gente tinha aqui um formulário de passagens. Esse estava sob a nossa governança. Ele tinha campos para a pessoa preencher os dados bancários da pessoa, o CPF dela e um monte de outras informações. A gente não viu essa informação. Nós fomos para a primeira capacitação interna da ANA, uma pessoa que era uma secretária que fazia esse formulário todos os dias, falou, olha, o formulário de CPF, o formulário de dados pessoais, de viagem tem tantos e tantos dados pessoais.
Aí eu falei, nossa, que bom que você falou, a gente não tinha passado por esse formulário ainda. Conversei com o chefe lá da Diárias, estava sob a governança dele esse modelo. Na mesma hora, ele alterou, porque ele já tinha esses dados já no sistema, não precisava de estar replicando esse dado toda vez, e ele reformulou o formulário, a gente trocou no sistema e conseguimos aí já estancar essa coleta excessiva e desnecessária. Então, aquilo que compete à nossa governança, a gente precisa fazer de imediato. Aquilo que não, a gente precisa acompanhar os órgãos aí, porque também estão se adaptando. Andréa, no mesmo assunto, em relação aos dados sensíveis, a assinatura pessoal é considerado um dado sensível para essa divulgação? Pode responder, Maria Eduarda. Posso? Não, não é considerado um dado sensível. Eu vou aproveitar, vou passar aqui um pouquinho bem no conceito, para quem ainda não sabe, não conhece. O dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural, a gente aqui não está falando de pessoa jurídica. Então, dado pessoal, toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, dado pessoal tem uma possibilidade infinita, porque dependendo do contexto, uma informação pode virar dado pessoal. Por exemplo, eu posso falar que a pessoa que está usando vermelho na sala e a gente consegue identificar quem é, porque a André é a única pessoa que está usando vermelho aqui, pelo menos com a câmera aberta, né? Então, a gente consegue identificar quem é. Então, nesse contexto, isso pode se tornar um dado pessoal, porque eu consigo identificar a Andrea. Então, tem uma infinita possibilidade. A assinatura entra nos dados pessoais. Porém, dado pessoal sensível é um conceito já muito fechado, ele é muito específico. Então, dado pessoal sensível é todo dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a essa pessoa natural. Então, são esses dados, não saem desses dados. São dados que a gente considera que podem gerar ali para a pessoa uma certa discriminação se eles forem divulgados, uma discriminação, uma perfilização, e que podem causar algum prejuízo futuramente. Então, a assinatura é um dado pessoal, mas não é um dado pessoal sensível. Certo. Aí, no caso, ela entra, então, a assinatura, ela entra na Lei de Proteção de Dados, não é isso? Isso. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. Por nada. Se Sim, alguém agora não que eu tiver, vi. se alguém mais não tiver perguntas, a Janaína, se quiser abaixar a mão, que eu acho que ela acabou de perguntar, né? Se a Flávia quiser fazer o encerramento, senão a gente já encerra aqui também. Janaína abaixou a mão, agora Daniele. Pode falar, Daniele. Oi, meninas, boa tarde. Eu sou aqui Daniele, do Escritório de Apoio do CBH Grande. Nós fizemos, recentemente, um manual, com apoio da Finatec, né? Nós temos lá a parte jurídica. Nós fizemos um manual da Lei Geral de Proteção de Dados e nós encaminhamos para os membros do comitê um termo de consentimento, pedindo, no caso, a assinatura deles e um contato de e-mail que nós gostaríamos de adicionar no site, para, assim, mostrar a representatividade, né, daquele membro para a instituição. E nós recebemos poucos ainda, sabe, poucos retornos desses membros, e alguns, inclusive, chegaram a declinar esse termo de consentimento. E aí eu gostaria da orientação de vocês, sabe, sugestões de como que nós podemos ter uma maior adesão com relação a esse termo de consentimento, porque nós entendemos, né, que ele está representando uma entidade, então ele tem que fornecer um contato, porque, primeiro, para nós trocarmos, né, esses contatos, caso alguém solicite, e também no site, né, a gente precisa de um contato desses membros. Eu fiquei pensando, será que a capacitação, será que fornecer um curso para eles? Nós já fizemos esse manual, mas eu não sei se todos tiveram acesso, se todos conseguiram ler isso, né? E, inclusive, comentando agora, um dos membros chegou até a encaminhar para a gente, ele declinou, né? E ele encaminhou uma carta pesadelo da LGPD, sabe? Mostrando, assim, todos
todas as informações que podem ser solicitadas, caso ele assine aquele termo, né? Caso é direito dele solicitar todas aquelas informações. Aí eu gostaria da sugestão de vocês, qual seria uma orientação que vocês poderiam passar para a gente? André, você quer começar? Posso falar. Realmente aí entra muito na seara da prática do comitê, né? A gente não tem essa experiência e nem vivência que vocês têm. E aí extrapola a nossa competência aqui, né, de estar fornecendo orientações. Mas você mesma já deu uma boa resposta, que é essa capacitação, né? Eu acho que no caso, eu faria um corpo a corpo, né? Que é o famoso sensibilização, que para nós é de dirigentes, no caso de vocês é sensibilização de membros, de representantes, né? Fazer realmente uma reunião com eles para tratar porque aí começa aquela sensibilização desde o início do porquê, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque o Brasil está atrasado no mínimo o quê? 40 anos em proteção de dados pessoais. Os países não querem firmar contratos com outros países que não têm uma legislação de proteção de dados pessoais. Isso é uma defesa até para ele, porque ele deposita os dados pessoais dele em várias outras instituições, e sem uma lei fica difícil você cobrar das pessoas o zelo e a proteção desses dados. Então, eu acho que primeiro é uma conversa, uma reunião de sensibilização, chamando as pessoas que são parceiras, inclusive do mesmo cargo que eles, para que eles sirvam como exemplo do porquê que estão fazendo, né? E começar com essa sensibilização, conversar com eles, explicar as razões da LGPD e dizer que vocês também correm risco, porque se vocês não estiverem adequados à lei, se o tratamento não estiver de acordo com a finalidade da legislação, vocês podem ser penalizados. A NPD pode bater na porta de vocês e falar assim, vem cá, você está coletando dado de determinado representante. Você pode coletar esse dado? Está de acordo com a legislação? Se não tiver, todo mundo vai responder. Ele também faz parte dessa organização, ele vai responder. E ele é mais responsável que vocês, eu imagino. Vocês são um escritório de apoio, ele está representando, sim, a instituição, do meu ponto de vista. Então, ele tem que dar o exemplo. Aí, depois da sensibilização, aí eu acho que tem que passar para, se ele não acatar, tem que passar para outros mecanismos, né? Mas, lógico que você, com outras pessoas para ajudar o próprio conselho tem que chegar a um acordo e dizer, olha, gente, isso aqui é uma coisa que é para adequação à lei. Todo mundo assinou, 99% assinar. Essa pessoa aqui não quer concordar, ela tem um direito de não concordar, vamos ver se tem ou não, de acordo com a legislação, etc., se isso aqui vai prejudicar ou não, né? Porque é aquilo que a gente falou aqui, a gente está numa realidade que podemos gravar a reunião. Olha, de 30 pessoas, um diz que não pode, aí a questão do custo-benefício, né? No caso, dependendo, a gente vai falar para a pessoa para ela se retirar da sala de reunião, porque os demais têm esse negócio, esse interesse. Mas é um caso muito peculiar, tá, Daniele? E assim, é o que a gente fala, a LGPD, ela tem várias nuances, depende muito da organização e tudo, mas eu iria pelo lado da conversa, né? E aí você tem aqui o doutor Eleomar também, né? Você tem o pessoal da SAS aí, que já tem mais experiência, mais proximidade com vocês, que talvez possam ajudar a entrar nessa conversa e ajudar nesse entendimento, porque eu acho que todo mundo que se preocupa com seu dado pessoal vai querer se adequar, tá? Entendo. Eu vou só fazer uma observação para ver se te ajuda também, viu, Daniele? No caso, vocês estão utilizando uma das bases legais, são 10 bases legais, uma das bases legais que é o consentimento, e o consentimento implica na pessoa estar de acordo com a divulgação daquele dado. Porém, ela não é a única base legal para o tratamento. E aí, aquilo a gente volta naquilo da finalidade. Às vezes, a finalidade da divulgação é maior do que a necessidade do consentimento dele. Então, seria uma questão de mudar a base legal, estudar em qual outra base legal vocês poderiam enquadrar aquele tratamento para fazer essa divulgação, mesmo sem o consentimento dele. Então, vamos por aí. Eu entendo que pode ser
eu posso enquadrar numa política pública, porque tem que estar visível esse dado, por exemplo, segundo tal política pública, ou é uma obrigação legal, ou até mesmo um legítimo interesse. A gente tem interesse em divulgar porque é bom para a sociedade e é bom para a entidade também. E aí vocês arcam com as consequências que o legítimo interesse traz. Faz um levantamento dos riscos que aquela divulgação sem autorização dele pode trazer, assume esse risco e faz a divulgação ainda assim. Então, é tudo uma questão de você internalizar essa questão, estudar as bases legais que você pode enquadrar aquele tratamento e ver, pesar o que pode ser mais vantajoso para vocês e para o titular, que é, perdão, que é ele, e estudar se vocês podem fazer essa mudança de base legal, se é legítimo, qual é o interesse maior que está sendo atendido ali. Às vezes o interesse da população é maior do que o interesse individual dele, então você pode fazer essa divulgação. Entendo. Agradeço pelas sugestões. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, eu passo a palavra para o doutor Leomar. Bom, pessoal, peço desculpa mais uma vez, a reunião de diretoria acabou demorando mais do que o previsto, né? Mas consegui voltar para não saber o encerramento. Bom, eu espero que o debate que ocorrido tenha sido produtivo para vocês. Esse tema é um tema estratégico importante para as organizações, né? Como já vocês devem ter visto durante a fala da Andréia, da equipe da Évora, que está dando apoio para a gente nesse processo. É importante realmente vocês buscarem avaliar direitinho, como eu falei no início, né? Acho que o primeiro passo é o inventário de dados. Ter um encarregado de dados, uma pessoa que vai ficar responsável por dentro da estrutura de vocês, e o outro é fazer um inventário de dados, que dele vai derivar o conjunto de ações que vocês vão ter que adotar após esse trabalho, né? Então, assim, e aí isso mais do que importante, não só ter um plano de ação, mas também acompanhar a execução dele, implementar e acompanhar, né? Que eu acho que esse é o principal desafio, né? E não é fácil, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né, na hora da implementação, né, e destacar que a auditoria, a ANA, a SAS, né, todo mundo está à disposição de vocês, né, para apoiá-los aí que vocês precisarem nesse desafio que vocês têm em relação ao LGPD. Então, uma boa tarde a todos, e qualquer dúvida estamos à disposição. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau, obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada aí.